A chuva batia contra os vidros do escritório com uma insistência que parecia ecoar o ritmo acelerado do coração de Daniel. Aos 42 anos, ele nunca imaginou que estaria ali, observando os últimos funcionários esvaziarem suas mesas, carregando caixas com pertences pessoais e olhares de desespero que espelhavam o seu próprio. A construtora Fernandes e Associados, que ele havia construído do zero ao lado da esposa há 15 anos, estava sendo fechada definitivamente. As paredes que um dia exibiram orgulhosamente certificados troféus de arquitetura agora mostravam apenas marcas retangulares mais claras, onde os quadros costumavam pendurar. Era como se a própria história da empresa estivesse sendo apagada, peça por peça. Daniel ajustou o terno azul marinho, o mesmo que usará na inauguração da empresa, e observou a movimentação. Sandra, a recepcionista que trabalhará com ele por 8 anos, passou carregando uma caixa onde Daniel podia ver um pequeno cacto que sempre enfeitara sua mesa. Seus olhos se encontraram por um instante, e Sandra desviou o olhar rapidamente. Daniel, preciso falar com você. A voz de Dr. Cardoso, seu advogado, cortou o silêncio pesado do escritório. Ele segurava uma pasta repleta de documentos e sua expressão não deixava dúvida sobre o conteúdo das notícias. Os cabelos grisalhos pareciam mais brancos que de costume. Diga logo, Cardoso, não pode ficar pior do que já está. Daniel se virou da janela, os ombros caídos sob o terno que antes representava autoridade e sucesso. Infelizmente, pode sim. Ele abriu a pasta com gestos lentos. A perícia confirmou. Carla desviou 2,5 milhões de reais da empresa. As contas estão zeradas e ainda temos dívidas de cerca de 800 mil reais com fornecedores. O mundo de Daniel desabou mais um pouco. Carla, sua esposa e sócia, havia desaparecido 3 meses atrás, deixando apenas uma carta pedindo perdão e explicando que havia se envolvido com pessoas erradas. Uma carta de 2 páginas para explicar 15 anos de casamento e sociedade. E a casa? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Hipotecada. Ela usou como garantia para empréstimos que nunca declarou para você. Você tem até o final do mês para sair. Daniel se deixou cair na cadeira executiva que em breve seria recolhida pelos credores. 15 anos de trabalho árduo, de sonhos compartilhados, de uma vida inteira construída tijolo por tijolo, tudo se desfazendo como um castelo de areia tocado pela maré. Ele lembrou do dia em que escolheram aquela cadeira, como Carla insistira que fosse a mais confortável porque um arquiteto de sucesso merece melhor. Tem mais uma coisa. Cardoso hesitou. O Juliano, seu filho, ele ligou. Está vindo de São Paulo. Juliano, seu único filho, de 23 anos, que havia se mudado para a capital 2 anos atrás para trabalhar em uma startup. Eles mal se falavam desde que Daniel se opôs ao namoro do filho com Pedro, um músico que tocava em bares. Você não pode desperdiçar seu potencial com alguém que não tem ambição, havia dito na época. Agora, ironicamente, era ele quem estava sem perspectiva. Do lado de fora, o temporal continuava. Daniel viu seu Francisco, o porteiro do prédio, correndo para se abrigar. Ele trabalhava ali há 10 anos e sempre cumprimentava todos com um sorriso largo. Hoje, nem isso conseguiu arrancar dele uma resposta. O telefone tocou. Era Helena, sua melhor amiga e ex-funcionária. Daniel, soube que você não está atendendo ninguém. Estou aqui embaixo, não vou embora até você descer. Helena, eu não estou bem para conversar. É exatamente por isso que preciso subir aí. São 15 anos de amizade. Você não vai me deixar na chuva agora. Antes que Daniel pudesse protestar, a linha caiu. Minutos depois, Helena estava na porta do escritório, encharcada, mas determinada. Aos 40 anos, ela havia sido a gerente financeira da empresa e conhecia Daniel como ninguém. Haviam começado juntos, 2 jovens ambiciosos que sonhavam em conquistar o mundo da construção civil. Você parece um fantasma, disse Helena, tirando o casaco molhado. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? Não sei, não tenho fome. Daniel passou a mão pelos cabelos desalinhados. Helena se aproximou e pegou as mãos frias de Daniel. Olha para mim. Eu sei que parece o fim do mundo, mas você já passou por coisa difícil antes. Lembra quando começamos? Você tinha 27 anos
recém-formado, e mesmo assim construiu tudo isso. Era diferente, Helena. Eu tinha Carla ao meu lado, eu tinha esperança. Você tinha você mesmo, e ainda tem. Helena apertou suas mãos. O Daniel que eu conheço não desiste. Um barulho de passos apressados no corredor fez os dois se virarem. Juliano apareceu na porta, molhado da chuva, com uma mala pequena e os olhos vermelhos de chorar. Ele havia crescido e se tornado um homem jovem e determinado, com os mesmos cabelos castanhos do pai, mas o rosto ainda guardava traços do menino que um dia sonhara em seguir os passos dos pais. Pai, foi tudo que conseguiu dizer antes de desabar em lágrimas. Daniel se levantou instintivamente e pai e filho se abraçaram no meio daquele escritório vazio, chorando juntos pela primeira vez em anos. O abraço foi apertado, desesperado, como se um quisesse absorver a dor do outro. Helena observou emocionada, percebendo que talvez ali estivesse o primeiro tijolo da reconstrução de Daniel. Vim para ficar, murmurou Juliano no ouvido do pai. Pelo tempo que você precisar. Larguei o emprego em São Paulo, terminei com o Pedro, vim para casa. Mas, Julie, seu futuro, sua carreira. Pai, meu futuro é aqui, com você. Eu não vou deixar você passar por isso sozinho. Daniel se afastou um pouco para olhar nos olhos do filho. Eram os mesmos olhos determinados que ele via no espelho há 20 anos, quando começara a construir seus sonhos. Talvez Juliano tivesse herdado mais do que apenas os cabelos castanhos. Do lado de fora, o temporal começou a dar sinais de calmaria. As gotas contra a janela diminuíram de intensidade e raios de sol teimosos começaram a perfurar as nuvens escuras. Mas dentro do escritório, uma tempestade diferente estava apenas começando, a tempestade da transformação. Daniel não sabia ainda, mas aquele abraço com o filho no meio dos destroços de sua vida anterior seria lembrado mais tarde como o momento exato em que ele parou de olhar para o que havia perdido e começou a enxergar o que ainda podia construir. Helena permaneceu ali, observando pai e filho se reencontrarem, sabendo que sua própria vida também mudaria a partir daquele momento. Porque quando um homem como Daniel decide recomeçar, ele não faz isso sozinho, ele arrasta junto todos aqueles que acreditam na força dos recomeços.